Diasbra Valley, o espaço destinado aqui na feira para todas as inovações tecnológicas que mexem com toda a economia e também com o conhecimento. Vem com a gente conferir um pouquinho do que você que vier para a EFAP vai poder aproveitar. É neste túnel que a inovação inicia aqui no Parque Diasbra Valley. Neste domingo, Dia das Crianças, muitas atrações, em especiais o Cyberdog e também o Humanoid Bem que estão agitando a feira e demonstrando muita agilidade e habilidade. Bem, Ortiz, conta um pouquinho pra gente sobre o Cyberdog, que está chamando a atenção de todo mundo que está passeando aqui pelo Parque da EFAP, né? Olá, tudo bem? Então, o Cyberdog ele foi adquirido no ano de 2024 pela Guarda Municipal. Ele despertou o interesse da administração, o prefeito João Rodrigues viu ele, na hora percebeu que ele seria interessante para o uso da nossa instituição. Então ele serve na parte operacional, né? Entrar em espaço confinado, ele tem uma voz de comando que tu pode ordenar alguma coisa para alguma pessoa à distância, ele tem uma câmera para identificação, né? Além da atividade lúdica que a gente desenvolve nas escolas com as crianças, né? Porque ele chama bastante atenção, aí a gente trabalha trânsito, trabalha segurança com as crianças, interagindo junto com o Cyberdog. E o GenTV na EFAP também mostra um pouco da cultura da gente. A gente vai conversar hoje com escritores da Associação Chapecoense de Escritores, a ACHE, que vão falar um pouquinho sobre obras e também sobre a participação aqui na EFAP. Eu estou aqui com a escritora Nilde, o escritor Arthur e também o Rubem. Arthur, vou começar com você para a gente falar um pouquinho sobre a importância da EFAP também abrir esse espaço para os escritores chapecoenses. Como é que está sendo para você participar da feira? Tudo bom, Priscila? Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje e dizer que participar de um evento como esse, que é um evento diferente, é muito importante para a gente, para mostrar que cultura também está relacionado à escrita. Quando a gente acaba falando de obras culturais, muitas vezes a gente vai mais para a questão da música, para a questão de teatro e acaba deixando um pouquinho de lado a questão da leitura, que é uma coisa tão importante, né, na nossa sociedade e que a gente sempre tem que levantar esse debate quando é possível. Então a gente veio representando a ACHE aqui hoje para mostrar um pouquinho das nossas obras, comentar um pouquinho sobre a associação e estamos aí para contribuir com o evento e fazer um debate bem legal. Já eu falo com o Arthur sobre o que ele trouxe de novidades, mas agora eu quero saber, dona Nilde, quais são as novidades de obras literárias que a senhora trouxe para essa edição da EFAP? Eu trouxe 2 obras minhas, essa é a primeira, porque ela é a minha biografia. Eu acho muito interessante, muitos falam escrever, como escrever? Mas quando você começa a escrever falando por si próprio, falar de você, é uma questão um pouco mais complicada. Mas eu tive essa ousadia de contar a minha história. E uma biografia, geralmente, quando é contada, é um livro que não é só a biografia da que escreve, mas quem lê coloca a sua própria história junto com a minha. Trouxe essas minhas obras como tendo os meus colegas, bastante novidade. Eu convido muito ao público em geral, porque venha conhecer os escritores chapecoenses, né? Porque a gente tem muito a que informar. Eu tenho obras que são coletâneas, mas também tenho livros paradidáticos infanto-juvenil. E para o futuro, eu tenho mais 5 obras para ser lançada nesse próximo ano. Tem ficção, tem poesia, tem ensaio, tem crônicas e contos. O meu é sobre contos, né? Eu homenageei a minha namorada, né? E é um conto, né? E daí agora o professor e diretor e presidente da CHE vai escrever um livro sobre minha vida também. Quais são as obras que você está trazendo de novidade aqui para a EFAP? Então, Priscila, a minha obra se chama Games sobre Linhas, de Gamer para Gamer, onde eu faço uma abordagem que é sobre reviews de jogos de videogame, onde eu analiso os pontos positivos, os pontos negativos, eu falo um pouquinho da parte social que envolve os games, mostrando os benefícios que jogar videogame trazem para as pessoas. Eu trago um pouquinho da perspectiva do cenário feminino nesse universo eletrônico e até por isso, para reforçar esse aspecto, eu decidi escolher a Mona Lisa jogando videogame para decorar a capa do meu livro. Porque além de trazer esse reforço, eu consigo traçar um paralelo entre os games e a arte.
Então eu também coloco um pouquinho da área científica no livro, porque eu acho que, além da minha própria experiência com o assunto, é muito importante a gente utilizar a ciência para deixar os nossos argumentos ainda mais sólidos. Então eu coloco dados, pesquisas e números que me ajudam a desmistificar alguns preconceitos que a população ainda possui, como por exemplo, será que os videogames realmente deixam as pessoas violentas? Será que de fato existe uma relação concreta entre um jogo eletrônico e uma agressão física? Esses são alguns dos elementos que eu trago no livro em uma escrita que ela é fragmentada em 90 textos. Como que funciona essa escrita fragmentada? O Game Sobre Linhas, ele não precisa ser lido do começo. A ordem fica a critério do próprio leitor. Você pode, por exemplo, achar algum texto que está no final do livro e que te chamou a atenção e começar por ali. Depois é possível retornar para o início, depois ir para o meio, tudo de acordo com a própria preferência do leitor. Então o meu livro vai nessa linha, né, com uma escrita que mistura objetividade, mas ao mesmo tempo traz bastante detalhes de cada jogo que está sendo analisado em questão. Olha só, são diversos temas e assuntos que estão presentes na EFAP. Lembrando que a ASH está com a exposição lá no Museu da Colonização, que foi reaberto neste ano. Agradeço a presença de vocês e fica o convite.